Fala galera, fala minhas farletes, fala meus farlotes, tio Farley na área. Tio Farley tá aqui hoje para gravar um vídeo de vetor. Pessoal, vetores, matéria muito importante na física que é pré-requisito para outras disciplinas e aparece desde o 9º ano e cai bastante em vestibulares em diversas partes da física aí. Tio Farley vai diferenciar bem direção e sentido, que é uma dificuldade de vocês, e vai trazer os casos especiais e no final tem a dança dos vetores. Pessoal, não deixa de se inscrever no canal, quem não é inscrito, de deixar o likezinho, de fazer um comentário no final do vídeo. Solta a vinheta! Então vamos lá, galera, vamos desenvolver esse tema de vetores então. Primeiro slidezinho, vamos definir grandeza física, ok? Que tá aqui, ó. O que é grandeza física? Grandeza física é tudo que pode ser medido. Tudo que eu posso medir. Posso medir comprimento? Comprimento é uma grandeza. Eu posso medir tempo? Tempo é uma grandeza. Eu posso medir temperatura? Temperatura é uma grandeza. Eu posso medir força? Força é uma grandeza e assim por diante. E essa grandeza é dividida em duas. Ela pode ser uma grandeza chamada escalar ou uma grandeza chamada vetorial. A grandeza escalar, como está escrito na tela, é definida por um número e uma unidade de medida. Exemplo, temperatura, por exemplo. Temperatura, basta eu falar que a temperatura hoje está 30 graus Celsius e está bem definido. Não precisa de mais nenhuma coisinha para caracterizar a temperatura. Ou a minha massa é 70 quilogramas. Basta, eu tenho 70 quilogramas de massa. Diferente da grandeza vetorial. Então, ó, vamos lá. Exemplozinho, tempo, temperatura e massa. Já a vetorial, não. Quando eu falo para vocês assim, ó, eu apliquei uma força de 20 newtons no caderno, deixa eu pegar na caixinha, por exemplo, aqui do microfoninho, ó, apliquei 20 newtons. Pode ser 20 newtons horizontal para a direita, pode ser 20 newtons vertical para cima, e assim por diante. Então, quando eu falo de grandeza vetorial, não basta só o número. Também eu preciso falar da direção e sentido. Vou dar um exemplo. Pega uma avenida grande que tem duas mãos, né? Uma mão vai para a direita, uma mão para a esquerda, uma mão sobe, uma mão desce. Se eu falo que um ônibus passa ali a 80 km por hora, ele pode estar subindo a avenida ou descendo a avenida. A direção é a mesma, mas ele pode estar em sentidos contrários. Então, não basta só o valor numérico e a unidade. Eu tenho que dizer a direção, o sentido e o valor. Então, uma grandeza vetorial fica definida como o valor numérico e unidade, direção e sentido. Esse valor numérico a gente chama de três coisinhas. Pode se chamar de módulo, pode se chamar de intensidade ou pode se chamar de magnitude. Então, cada livro, cada autor, cada professor chama de um jeito, tá bom? Mas os três jeitos são corretos, belezinha? Então, vamos lá. Exemplo aqui eu tenho força, deslocamento e velocidade. Beleza, professor? Vira a página. Então, definição de vetores. O que é o vetor? O vetor nada mais é que uma flechinha que vai caracterizar a grandeza vetorial. Como a grandeza vetorial tem três características, o vetor ele vai representar essa grandeza. Então ele é um segmento de reta que caracteriza a grandeza vetorial. Ele é uma flechinha que caracteriza a grandeza vetorial. Então, para isso, o vetor tem que ter quantas características? Três. As três características da grandeza vetorial. Então, é uma flechinha que tem direção, sentido e magnitude. Intensidade ou módulo é a mesma coisa. Então vamos passar um videozinho para caracterizar isso aí para vocês, ó. E aí? Empréstimos do mal. Eu vou solicitar um novo empréstimo. Eu sou conhecido como Vetor. É um termo matemático, meu querido. Uma quantidade representada por uma seta com direção e magnitude. Vetor sou eu, porque eu cometo crimes com direção e magnitude. Ah, é? Então tá bom. Então, como foi dito no videozinho lá pelo vetor, direção, sentido e magnitude. Ah, é. Percebe que o videozinho falha num ponto, né? O vetor ele esquece de falar que ele tem sentido. Ele fala só direção e magnitude.
Mas, na verdade, o vetor tem direção, sentido e magnitude. Ah, é? Então, grava essa frasezinha, esse jeitinho de falar do vetor, que você nunca mais vai esquecer disso. Então, todo vetor tem direção, sentido e magnitude. Ah, é? Vamos pensar nesse vetorzinho aqui para entender o que é direção e sentido, que é uma dificuldade da galera aí. Então, tem um vetorzinho representado por uma flechinha. A direção nada mais é que a linha que o vetor está. Então, percebe? O vetor, ele é uma flechinha. Então, ele vai estar, ele é um segmento de reta. Ele vai estar dentro de uma reta. Ele vai estar representado aqui, ó, pela flechinha, mas ele está dentro dessa reta pontilhada. Tá? Porque lembra que a reta é infinita. Então, a direção é a linha que ele está, ó. Então, a linha que ele está inserido é a direção dele. Já o sentido é o lado que ele aponta, ó. Então, nesse caso, ele está apontando para a direita. Ok? Então, tá aqui, ó. Eu tenho aqui o fiozinho. Tá vendo aqui o fiozinho? A direção do vetor é a linha que o vetor tá. E o sentido é o lado que ele aponta. Se ele apontar para cá, ele está apontando para a esquerda. Se ele apontar para cá, está apontando para a direita. Belezinha? Então, o que você não pode esquecer é isso. Toda direção tem dois sentidos. 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 Então, a direção horizontal tem dois sentidos, direita e esquerda. A direção vertical tem dois sentidos, para cima e para baixo. E assim por diante. Então, grava isso. Então, vamos lá. Lembrando, o vetor tem direção, que é a linha que ele está. Sentido, lado que aponta. E magnitude. A magnitude é o tamanho da setinha. Quanto maior a setinha, mais ele vale. Ok? Então, é representado pelo tamanho da flechinha. O vetor sempre vai ser representado aqui, a letrinha dele, né? A nomeação dele, ele é nomeado com uma letra, com uma setinha em cima. Essa setinha é sempre para a direita. Independente de como o vetor está, ele é sempre representado com a flechinha para a direita. Professor, quer dizer que se essa flechinha fosse para cima, o vetor fosse vertical para cima, na letrinha que está em cima dele ia ser assim também. Ok? E um comentário importante, ó. Quando eu for representar a intensidade, ou eu coloco a letra que nomeia o vetor sem a flechinha, ou eu coloco com esse símbolo de módulo. Bom? Vamos virar a página aí, ó. Então, um exemplozinho simples. Como é que eu caracterizo esse vetor? No próprio desenho, ele já está 100% caracterizado. Eu consigo ver a direção dele? Consigo, horizontal. Eu consigo ver a intensidade dele? Consigo, só contar os quadradinhos. Tá vendo? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, e eu consigo ver o sentido dele que é para a direita. Se eu for escrever esse vetor sem desenhar ele, eu tenho que escrever assim, ó. Direção, horizontal. Sentido, direita. Intensidade, 5 unidades. A gente chama de, podia ser Newton, metros por segundo, enfim. Como aqui não está definido o que é o vetor, a gente coloca unidade. Então, ou eu represento ele desenhado, que já tem tudo, ou eu represento ele escrevendo cada coisa. Se eu escrever isso aqui, ó, tá errado, ó. Por quê, professor? Porque se você colocou a flechinha em cima, tem que colocar as três características, ó. Aqui está representado as três e aqui também. Aqui está representado só a intensidade. Então, assim está errado. Se você quiser representar só a intensidade, coloca sem a flechinha ou com o módulo. Ok? Vamos virar a página. Então, tá bom. Vamos para os casos especiais das somas de vetores, então. Então, o primeiro caso é quando os vetores eles formam 0 graus. Como assim, professor? Pega as duas canetinhas aí, pegou as duas canetinhas, aqui está a pontinha delas, ó, tá vendo aqui, ó, ponta do vetor, que é a base do vetor. Então, chamo de cabecinha aqui de bundinha. Então, seria assim, ó, os dois vetores estão apontando para o mesmo lado, belezinha. Quando os vetores estão apontando para o mesmo lado, ó, o ângulo entre eles, ó, é 0 graus, que é o nosso caso. Beleza, professor? Coloca um exemplo aí, ó. Então, um carro está atolado, dois amigos vão empurrar o carro, um com uma força de 250 e um com uma força de 180. Beleza, professor? Como que eu faço para resolver isso? Quando os vetores estiverem apontando para o mesmo lado, veja se você não acha óbvio isso. Os dois amigos estão somando as forças dele. Então, o resultado das forças que os amigos estão aplicando seria a soma dos vetores. Belezinha. Então, a soma vetorial vai ser a soma algébrica. Ó. Então, resolvendo o problema, só para ilustrar, a resultante vai ser F1 mais F2, 250 mais 180, resultando em 430 newton. Então, lembrou? Quando os vetores estiverem para o mesmo lado, a gente vai somá-los. Belezinha. Professor, e quando os vetores estiverem com um ângulo de 180, apontando
para sentidos opostos. Repara, mesma direção, está na mesma linha, só que está apontando para sentidos opostos. Belezinha. Então, repara que esse ângulo aqui, ó, é 180 graus. É o que eu quis representar aqui. Então, um exemplo aqui, ó. Os garotinhos puxando um cabo de aço. Eu vou deixar um bloquinho aqui. Faz de conta que eles estão disputando um bloquinho. Belezinha. Imagine que um garotinho está puxando com 250 para a direita e o garotinho, que parece que ele é oriental, aí está puxando com 180 para a esquerda. Nesse caso, não fica óbvio que quem vai ganhar é o loirinho? Por quê? Porque ele está puxando com uma força maior? Beleza. Então ficaria aqui, ó, o B e o A. O resultado vai ser um menos o outro. Lembra que eu falei que a intensidade é o tamanho dos vetores? Ó? Repara que eu estou tirando o verde do laranja. Ó. Então a soma vetorial, isso aqui é uma representação vetorial, tá, pessoal? Não assuste. Vai ser a subtração na hora de fazer a conta. Ó. Então nesse caso a gente vai subtrair os vetores. Aqui é só uma representação vetorial. Então exemplo aqui, ó. 250 do vermelho, 180 do azul, resultando em 70 newtons. Então quando tiver assim a gente vai subtrair o valor dos vetores para ter o resultado. A gente costuma fazer o maior menos menor para dar positivo, tá? Isso é só uma questão de referencial na física. Se eu tiver um ângulo de 90 graus, o tio Farley esqueceu de mudar aqui, ó, para variar, o tio Farley esqueceu de mudar aqui, 90 graus. Se for 90 graus, os vetores estão assim, ó. Ah, professor, 90 graus, ó, ângulo reto. Como é que eu faço, professor? Então vai ser assim, ó, imagine que tem um barquinho aqui, ó. Aqui não dá para enxergar, mas aqui seria água, tá vendo, ó? E eles estão na areia, por exemplo, querem tirar o barquinho da areia. O jeito mais eficiente seria puxar assim, né? Ó. Se eu estivesse lá na praia falando, galera, puxa junto aqui que é mais fácil. Mas eles querem puxar com 90 graus. Como é que vai funcionar? Para onde esse barquinho vai? Então a gente vai fazer aqui a regra do paralelogramo, tá vendo? Ó? E o barquinho vai seguir nessa direção, que vai ser a resultante. Show de bola. Que é o que eu fiz aqui embaixo, ó. 90 graus. E na hora de resolver esse cara, vai dar o teorema de Pitágoras, ó, o famoso tio Pit, ó. Se você perceber que o vermelho está aqui desse lado, é o mesmo tamanho, ó, forma um triângulo retângulo, dando para aplicar o teorema de Pitágoras. Tio Pit! Belezinha, professor. Então, como é que fica aqui? Vamos fazer a resultadinha aqui, ó. FR ao quadrado é F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então, ficou 200 aqui e 150 lá. Resolvendo aqui 200 ao quadrado e 150 ao quadrado, vou somar os valores e vou tirar a raiz, né? Chegou aqui, eu tiro a raiz dos dois lados. Chegando em 250 newtons. Beleza? Então, esse seria o caso 90 graus. Então, 90 graus, vamos usar o teorema de Pitágoras, famoso tio Pit. Tio Farley, e se for um ângulo qualquer? Provavelmente eu errei aqui no próximo também, ó. Aqui seria um ângulo qualquer, ó, um θ qualquer, tudo bem? Então, se o ângulo for um ângulo qualquer, como que você vai fazer, professor? Mesmo esquema, você vai fazer a regra do paralelogramo, tá vendo aqui, ó? E vai traçar a diagonal, ok? Quando você traçar a diagonal, qual formulinha você vai usar? Você vai usar, isso aqui, lembra que é a representação vetorial. Você vai usar a lei dos cossenos com o sinal trocado. Tem esse vídeo que eu vou deixar para vocês aqui na descrição, que ele fala o quê? Ele fala por que na física a lei dos cossenos tem o sinal trocado. Por que aqui é mais e na matemática a gente usa menos. Tá no videozinho aqui na tela. Belezinha. Então vamos fazer aqui a regrinha. Aqui é 10 e 10. Estou puxando uma esferinha e o ângulo é 120. Então vou fazer a regrinha aqui do paralelogramo, traçar a diagonal. E eu quero descobrir quanto que é o FR. Vou aplicar a lei dos cossenos. Então vai ficar FR ao quadrado, F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, mais 2F1 F2 cosseno de θ. O F1 é 10, o F2 é 10 e o θ vale 120 graus. Beleza. Esse valor do cosseno geralmente é dado, tá? Geralmente o pessoal não dá o 30, o 45, o 60, o 120 geralmente ele te dá. O cosseno de 120 é menos meio, tudo bem? Principalmente no primeiro e no segundo ano. Quem ainda não viu o ciclo trigonométrico é dado o 120. Então, o cosseno de 120 é menos meio. Então, 10 ao quadrado 100, 10 ao quadrado 100, 200, meio. E na hora que eu resolver esse cara, vai ficar 100 aqui, e aqui ficou 200 vezes menos meio. Menos com mais é menos, 200, meio, 100. Então, ficou mais 100, menos 100. Corto 100, ficou 100, tio Farley. FR ao quadrado é 100. Tio Farley, quanto dá raiz de 100? Raiz de 100 igual a 10. E chegamos nos 10 newtons, ok? Então, essa é o resultadozinho da soma de vetores. Vamos agora fazer o quê, tio Farley? Dançar dos vetores. Dançar dos vetores. Então vamos fazer a dancinha dos vetores para vocês lembrarem aí.
Então assim, ó, quando eu tiver dois vetores apontando para o mesmo lado, vai ser soma. Então aqui é a soma, aqui é a soma, aqui é a soma, beleza? E dois vetores apontando em sentidos opostos é subtração. Pode estar para cima aqui, para baixo aqui. Ou assim, ó. Vou fazer aqui. Aí, belezinha? Quando eu tiver 90 graus, é Pitágoras. 90 graus é tilpite. E um ângulo qualquer é lei dos cossenos. Então vai ficar, ó. Soma subtrai tilpite, lei dos cossenos. Soma subtrai tilpite, lei dos cossenos. Se você quiser assistir mais um videozinho, a musiquinha, você fica voltando o vídeo aí, ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Deixe um comentário aí sobre a dancinha dos vetores, se você conseguiu fazer na sua casa. Deixa o likezinho, se inscreva no canal. Beijo do tio, até o próximo vídeo. Valeu!